Estamos em guerra, por incrível que pareça. E essa guerra se iniciou há poucos dias, quando a Rússia invade a Ucrânia. E por que está acontecendo essa guerra hoje em dia? O que a gente pode aprender com esse momento? Como nós podemos estar contribuindo pela paz? Todos esses conceitos nós vamos conversar com vocês agora, nesse momento. Vladimir Putin, há 20 anos está no poder na Rússia. E nesses 20 anos de poder, ele começou a se associar com pequenos empresários na época que começaram a fazer habilidosas negociações, comprando petróleo num preço muito abaixo do que era o normal e revendendo para outros países. E nessa intermediação, eles recebiam muito dinheiro e dividiam. E todo esse dinheiro dividido sempre tinha a parte que competia ao presidente, ao Putin. E dessa forma, esses pequenos empresários se tornaram bilionários. Então, esses bilionários estão até hoje junto com o Putin nessa administração desse poder. E deles que partiram essa ideia desse domínio. E eles estão caminhando, e a intenção deles era cada vez mais estar dominando e entrando dentro da Ucrânia. Quando a gente fala sobre a Ucrânia, eu conheci uma ucraniana. Eu fui e me tornei homeopata graças à ajuda que eu tive de uma médica homeopata, a doutora Helena Minin, que me ensinou e que me deu tantas lições de como atender um cliente e como utilizar dentro do atendimento a homeopatia e o que for melhor para o seu cliente. E dentro disso que a gente está vendo, a gente vê que esse povo está vivendo uma situação de muito sofrimento, por causa do egoísmo, porque é o egoísmo desses bilionários e desse presidente que faz com que eles queiram materialmente cada vez mais. A fortuna do Putin é avaliada em cerca de 200 milhões, no mínimo 200 milhões. E eu fico imaginando que se esse homem começa a todo dia acordar e começar a utilizar a sua fortuna, ele vai ter que viver milhares e milhares de anos para tentar procurar gastar ou utilizar o seu dinheiro, de tanto insano que é esse valor. Quer dizer, ele está só pensando, como a gente sabe, de uma forma egoística. Na história da evolução, para entender esse momento, a gente tem que entender um pouquinho sobre a história da evolução da Terra. E a história da evolução da Terra é simples de a gente entender quando você imagina que quando o jovem caçador, mais forte e habilidoso, ele acha que pelo fato de eu ser um jovem caçador e habilidoso, eu devo ter privilégios e honrarias. E ele se julga ser mais importante do que os outros seres. E a partir desse momento ele começa a ter o domínio, e ele quer dominar e ter sempre vantagem. A partir desse momento a gente entende que o egoísmo tem feito parte da evolução, da nossa evolução da Terra. A gente estuda isso nos nossos estudos filosóficos. E essas informações comprovam que hoje em dia a gente pode estar utilizando algumas fontes. O que está faltando? O que está faltando nesse momento para ele, o Putin, e para nós também, porque nós também podemos contribuir com a paz. Por incrível que pareça, nós também podemos contribuir para a paz. E duas coisas que a gente pode estar fazendo é usando o princípio do Ubuntu, que veio lá da África do Sul, que a gente vê um grande defensor, que a gente via que trabalhava sobre isso daqui e levava essa ideia
Sabe, o Mandela, ele sempre foi um enorme defensor desse respeito mútuo, esse respeito mútuo, de um ser humano para com todos os outros seres humanos. Todos temos alguma coisa importante para ensinar. Todos nós somos importantes e eu sou, porque nós existimos, nós somos. Nós só conseguimos ser alguma pessoa, alguém, se a gente vive dentro desse princípio, essa ética social, essa ética do bem-estar de todos, o bem-estar comum, esse princípio aplicado na África, deve ser uma lição para a gente estar colocando em prática até hoje e a gente utilizar isso dentro do nosso dia a dia. E falta também muito aquilo que a gente chama um conceito muito lindo, dado por uma mulher, ela é professora, ela é educadora, ela é pedagoga e ela se formou médica. Ela nasceu em 1870 na Itália, é Maria Montessori. A Maria Montessori tem um método educativo dela que é extremamente lindo e benéfico, e ela tem uns dizeres que nos fazem refletir sobre a nossa vida. As pessoas, e ela diz, as pessoas educam para a competição, e educar, esse é um princípio de qualquer guerra. Competição é o princípio de qualquer guerra. Agora, quando nós educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia, a gente está educando para a paz. Olha que coisa linda, olha que coisa filosófica, olha que coisa bonita para a gente estar fazendo. É possível a gente estar contribuindo com a paz quando cada um estiver fazendo na sua casa o seu papel. Agora, e o que ele está fazendo, o que ele está dizendo, ele vai ter que se responsabilizar com a sua consciência. Agora, infelizmente, com tudo aquilo que ele acha que sabe, a coisa mais simples que ele precisava saber é o que é realmente felicidade. Porque eu falo com vocês, será que você é feliz quando você tem tudo dentro da sua casa e você olha do seu lado e vê uma série de pessoas que você ama, uma série de pessoas da sua pátria, do seu planeta, estando passando fome, passando privações, e você fica na sua casa degustando o quê? Vivendo, viajando, fazendo, tendo bens, para quê? Felicidade, a coisa mais gostosa. É válido você usar os prazeres da terra, ter os prazeres da terra, desfrutar desses momentos, mas é válido você fazer com a sua consciência tranquila e sabendo que você está proporcionando para quem está próximo de você essa possibilidade de transformação. Como que nós vamos mudar esse momento? Como nós vamos transformar isso em paz? É como disse, educando para a paz, da solidariedade. É quando a gente chegar e viver esse respeito mútuo, onde eu sou porque nós somos. Esses preceitos básicos, essas coisas básicas, fazem com que a gente coloque e tenha a principal meta nossa, que seja a nossa caridade. E onde há a caridade, a gente pode ter certeza que a gente está dentro do caminho da evolução. Agradeço vocês e, por favor, se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo. Leve essa ideia para frente. Como que se você falasse, eu penso igual o Cid. Fala, porque a gente tem que contribuir, a gente tem que estar junto dentro dessa missão, a gente tem que estar se posicionando. Espero que você esteja se posicionando. Amo vocês todos, um abraço, carinho.